Primeiramente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo, independente do horário. Está começando o nosso primeiro. E aqui a gente tem os nossos queridos apresentadores, no caso, o Gustavo, o Isaac, a Raíssa. Raíssa, pode dar um oi aí para a câmera. Oi. Hoje a gente tem Estada. Ela é professora. E, no caso, quem será? Deve ser a nossa professora Nathani. Pode falar um pouquinho mais sobre você, Nathani. Se quiser se apresentar, falar mais um pouquinho dos seus hobbies e tudo. Conhecer. Bom dia, suas lindezas. Tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, fiquei muito honrada com o convite de vocês para participar aqui do podcast gravado, chiquérrimo. Bom, me apresentando, prazer, sou a Nathani, sou professora dessas lindezas. Estamos aqui juntos desde esse ano. Vamos nos conhecer finalmente. A gente já se conhece online. Vamos agora nos conhecer pessoalmente. Olha só, ansiosos. Verdade, né, professora? Estamos, verdade. E vim aqui contar um pouquinho para vocês hoje sobre a minha trajetória como professora, como profissional de TI e também um pouquinho sobre o meu lado empresária de ser. E é isso, gente. Agora, Seja bem-vinda, professora. Imagina. Para começar... Professora, olha, peraí, Alicia. Ah, Você vai dar umas dicas pra gente virar empresário também, né, professora? Podemos falar sobre isso. Claro. Sim. Ficar milionário aos 17. Ó. Quem sabe, né? Eu não tenho mais 17, então quem sabe quando você chegar nos 20. Ficar milionário, né? Aos 17 e vender curso online. Olha, tá aí uma coisa muito boa. É uma estratégia boa que tem uma escalabilidade muito alta, inclusive. Para o ano que vem, talvez eu faça alguma coisa nesse sentido. Tem planos futuros aí. Olha, muito bom. Olha, então, professora, a gente vai fazer aqui uma brincadeirinha assim, só para descontrair, para começar e para conhecer um pouco sobre você, tá bom? Tá. Preparada? Sempre. A gente é assim, isso ou aquilo. Então, as perguntas são tipo, dia ou noite? Os negócios assim, tá bom? Então, vamos lá. Piscina ou mar? Piscina. Eu tenho medo de tubarão, então no mar eu entro e saio correndo. Eu também tenho. Eu tenho medo de mergulhar assim, aí o tubarão vem. Eu morro de medo. Gente, eu morro de medo, Deus me livre. Eu entro lá um pouquinho e saio correndo. É sério, é verdade isso. Eu entendo, eu era assim também. Sério? Obrigado, professora. Então, piscina sempre, forever. E Próximo. salgado, professora. Salgado. Não gosto de doce. Ô, louco, eu prefiro doce. Como não? Sério? Salgado. Olha, eu vou contar um segredo. Eu tenho o meu guarda-roupa, vários chocolates lá escondidos, guardados, que eu até esqueço que eles existem. A Páscoa ainda. Nossa! Nossa, aqui em casa não dura um chocolate aqui acaba no Não. dia. Eita. Então, meu marido acha que eu amo chocolate, ele sempre me dá um monte de chocolate, tá tudo lá guardado. Aí ele come tudo, o meu filho come tudo e os meus ficam lá. Aí eles, não, você queria chocolate? Eu bem plena, assim, eu tenho chocolate, mas deixa eles lá para uma necessidade especial. Aqui em casa todo mundo é formiga. Nossa, Todo mundo de é coisas formiga. salgadas. Ai, Próximo. Também, tipo, se você prefere visitar o futuro ou ir para o passado? Olha, isso é uma coisa muito complexa, porque se a gente volta para o passado, nosso futuro vai ser totalmente diferente. Então, eu prefiro o presente. Eu acho que eu não iria nem para o futuro nem voltar para o passado. Porque se eu voltasse para o passado, eu não estaria da forma que eu estou hoje, que eu ia querer mudar algumas coisas, a gente não ia chegar aqui. Se eu ficar pensando no futuro, eu não vivo o presente e me preparo para o futuro. Então,
acho que eu prefiro ficar aqui mesmo. Nenhum dos Boa, dois. boa resposta. Coisas. Belas palavras. É mesmo. Belas palavras. Você prefere ganhar roupas ou ganhar sapato? Olha, que pergunta difícil. Eu acho que sapato. Sou quase uma centopeia. Não, eu prefiro ganhar roupa. Tipo, sapato eu tenho ali uns eu 2, gosto de 3, ganhar aí eu mesmo. consigo usar, mas roupa eu sou meio viciada, eu adoro roupa. Não é que eu não gosto de roupa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é que roupa é muito difícil de achar pra mim, entendeu? Então, o sapato é uma coisa mais fácil, que é um número universal. Você vai lá, 37 é 37 em todas as lojas. Não tem essa de, é um dia que não serve, enfim. Então, eu acho que sapato. Mas, na verdade, eu gosto de ganhar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que vocês me derem com amor e carinho, eu vou ficar muito feliz. Então, mas entre roupa e sapato, eu acho que sapato, devido a essa questão, assim, de roupas, tem que ser uma coisa mais, sei lá, tem que ficar provar. bom, né? Se sentir à vontade. Isso. Não, Bom, sapato eu tenho mais professora. dificuldade, gente. Eu uso 37, mas aí tem sapatos que eu pego é 36, eu fico... Mas isso é culpa de não termos uma padronização neste país. Professora, não vamos Oi. entrar nesse assunto de tamanho de sapato, assim. Por quê? Você calça quanto? 40 e todos. 43. Nossa. 43 ainda tá bom. Ainda dá pra achar. Tem gente que calça 46, 47, que já é mais difícil. Daqui a pouco vou ter que fazer um sapato especial. Mas tem loja que faz já sapatos tamanhos 46, 47. Tem mesmo. Eu já vi já também. É especificamente para você, né? Tem médio seu pé e tudo. Deve ser um pouquinho mais caro, mas tem. Eu prefiro Mas roupa. é todo personalizado pra você, compensa. Claro. Também tem isso. Próximo. Bom, professora, você prefere comida japonesa ou churrasco? Churrasco, gente, eu não gosto de comida japonesa, não. Você não come? Por quê? Não! Olha, eu já tentei, já sempre falar, que eu falo que eu nunca gostei e não provei. Já tentei. Só que aí eu vou, tipo, nesses rodízios japoneses, eu só como o salmão grelhado. Eu sou assim, eu sou igualzinha. Então, churrasco. E assim, eu não sou muito fã de peixe também. Peixe é uma coisa que eu não costumo comer. Só na Páscoa. Uma coisa, se você vai num rodízio japonês e come o peixe grelhado, você não está comendo comida japonesa. Então, por isso que eu tô falando que não compensa. Não compensa, por isso que eu não... Eu já tentei, mas eu prefiro churrasco. Não, eu vou no rodízio e peixe japonês, não é uma coisa que eu sou muito fã. Até porque eu sou alérgica a camarão. Eu descobri ano retrasado. Então, eu não costumo comer muito peixe. Então, churrasco, com certeza. E a carne bem passada. Tu, Ricardo. Aí eu concordo. Não, a carne tem que ser, mal passada ou no ponto. Eu não consigo, gente. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de peixe cru. Nem a carne. Sangue assim, não curto. Professora, a carne tem que estar soltando sangue, entendeu? Não muito, é uma medida. Entendeu? É uma delícia. Não. É muito bem passada. É suculenta. Ela fica suculenta, mas não. Eu passo do ponto, deixa eu passar mais um pouquinho. Próxima pergunta. Você prefere cinema ou Netflix? Cinema, com certeza. Cinema. Olha, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer muito e senti muita falta nesse período foi o cinema. Se bem que agora, como eu tô nessa correria tripla, eu quase não fui mais. Mas eu gosto muito de ir ao cinema, teatro. Sempre gostei muito. Legal. Stand-up também eu ia bastante. Olha, legal. Sim, é da hora. Eu queria ir. Eu nunca queria ir no stand-up, deve ser muito louco. Vocês nunca foram, gente, é muito legal. Quando tudo voltar e receber pessoas no stand-up, vão. É muito legal. Ó, eu já fui em vários, mas o que eu mais gostei foi do Marco Luque. É muito, muito engraçado. Eu passei mal de tanto rir. Que eu tenho vontade de ir.
uma vontade grande, é o do Thiago Ventura. O do Thiago Ventura é muito bom. É muito Deve bom ser. também. Há uns 3, 4 anos atrás, acho que um pouquinho mais, tinha uma casa de stand-up ali perto da Bandeirantes, agora eu não vou lembrar o nome, que eu ganhava direto, tipo, ingresso, sabe? E você ia uma vez, você ganhava para ir de novo. Meu, toda semana eu tava lá nos stand-ups. Aí eu já assisti do Vitor Sarro, do Maloca, do Thiago Ventura. Meu, um monte. Aí esse da Terça Insana, que era do Marco Luque, também foi muito bom. Então eu gosto bastante. Teatro também. Exposição. Gente, eu gosto bastante dessas partes culturais, assim. Museu, teatro, cinema, exposições que a gente tem. Então, eu sempre gostei bastante de ir. Eu gosto também, muito legal. Netflix, eu ainda gosto, só que eu não tenho paciência para ficar vendo série com muitos episódios. Então, as minhas séries estão tudo pela metade. Eu começo e fica lá. Um dia, quem sabe, eu termino. Eu já assisti Grey's Anatomy. Tem 18 temporadas. Nossa. Eu tô na 13. Essa aí eu ainda tô lutando para terminar. Estou na 13. Olha só, uma evolução. Uma evolução. É muito boa. É muito boa. É bem boa, por isso. Vamos. Próximo. Professora, Oi. você é uma pessoa muito, vou dizer, muito ativa no Instagram, assim, sabe? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui pra você aqui, ó. Presta atenção, ó. Escuta bem, ó. Vou até aumentar o volume. Tá, Vai. ó. Você prefere fazer stories ou um post no feed? Os dois. Assim, como agora, em relação à questão da loja e tal, eu comecei a fazer bastante stories. Às vezes eu me empolgo, faço até mais do que eu precisaria, mas eu descobri que eu tenho muita facilidade em trabalhar com postagem. Então, venho aprimorando mais ainda essa parte das postagens. Então, acho que os dois, para mim, é tranquilo. No meu particular, no meu Instagram, porque eu tenho o 2, eu não fiz um só. No meu particular, quase não faço stories, até esqueço que isso existe. Aí eu posto bastante foto, essas coisas. Eu tenho bastante fotos lá. E agora, mais assim, usando para a parte comercial, é importante ter um pouquinho de cada uma das ferramentas, mas eu acho que os dois eu faço. Então, mas que eu gosto mais de fazer é postagem. Eu também, eu prefiro. Eu gosto mais. Os stories eu não consigo falar assim, sabe? Chegar e falar. Eu prefiro a postagem. Mas é muito Então, essa parte de falar, para mim, é uma facilidade. Eu sempre tive facilidade de falar, gente. Sempre falei demais. A vida toda. A única reclamação que a minha mãe tinha na escola era que eu era uma excelente aluna, que eu falava demais. Então, essa parte de falar, de trabalho em grupo, nossa, quando eu tinha que fazer seminário, a sala inteira queria fazer comigo, porque eu sempre falava. Acho que por isso também que eu fui para a área de educação. Deu certo, né? Mas Entendo. deu. Mas, enfim. Eu achei. O Isaac fez tanto mistério, eu falei, meu Deus, o que ele vai perguntar? Mas, próxima. Ó, professora, essa é uma pergunta que tanto faz, assim, já que você já respondeu na anterior, então essa daqui não vai ser muito difícil, assim. Claramente, eu acho que ele aceita a sua resposta, tá? E a pergunta é a seguinte: você prefere um feed organizado ou um feed aleatório? Tipo assim, Meu feed, eu não acho que ele é organizadinho assim. Eu faço aleatório da minha cabeça. Então é sério, tem gente que fica. Então, o que der na telha você está fazendo? Sim, que vem na minha cabeça, estou fazendo. Porque, vou ser sincero com vocês. Quando eu comecei essa parte de usar Instagram, rede social, como ferramenta, uma ferramenta de alcance, porque muita gente acha que o Instagram é só, sei lá, postar e pronto. Não, é uma ferramenta para você alcançar as pessoas e se tornar conhecido em determinado segmento. E aí eu fui fazer curso, fui fazer algumas coisas. Eu já trabalhava com a parte de empreendedorismo.
Eu já dei aula da parte de empreendedorismo em um curso antes de entrar na ETEC. E aí, lá eu dava aula de informática, da parte de desenvolvimento pessoal e profissional, e também nessa parte de empreendedorismo. A gente tinha um projeto da FNE, que é a Feira Nacional do Empreendedorismo e tal. Então, quando a gente vai ver esse assunto de forma teórica, é uma coisa, quando você vai aplicar na prática é outra. E essa parte também de marketing, empreendedorismo, até mesmo de tecnologia, tudo isso muda muito rápido, inova muito rápido. Então, coisa que a gente aplicava há 1 ano, 2 anos atrás, não, às vezes não tenha o mesmo formato ou as mesmas indicações, enfim. Daí eu fui fazer cursos, e aí tem gente que fica lá, baixa o aplicativo para testar como que vai ficar a postagem. Eu não faço nada disso, não. Vem na minha cabeça, eu vou lá e faço, entendeu? Aí tem gente que fala, você tinha que ter o feed postando a cor. Uma cor azul, uma rosa, uma amarela. Uma rosa. Eu falei, não, mas isso dá muito trabalho. Então, eu faço... Tudo rosa. Eu acho que várias nem ferramentas tudo ao alcance. O que eu acho que dá facilidade para organizar o seu feed, eu acredito, né? Vendo, eu acredito que seja o uso do rosa mesmo. Porque sempre tem rosa, então, tipo, fica algo harmônico, né? Não fica algo, sei lá, o aleatório, sei lá, que é um verde, igual você falou, um amarelo, um preto, do nada, assim. É uma coisa que é harmônica quando você rola o feed, né? Da sua marca. E aí eu tô fazendo, então é o que vai na minha cabeça, gente. Não, mas assim, ó, uma outra coisa que eu comecei a fazer foi a me organizar, porque é muita coisa para pensar. A minha cabeça não para o dia inteiro. Então, tem aula para preparar, tem coisa de casa, tem filho que está nessa fase já de transição para adolescente, que não é fácil, inclusive ele tá lá dormindo, daqui a pouco acorda a pessoinha. E aí eu comecei a me organizar, e eu tenho que anotar tudo. Então, eu tenho a agendinha, velha, boa agenda, que eu anoto tudo. E aí, tem que se virar nos 30. Então, se eu for ficar pensando também só nesse perfeccionismo, o meu feed tem que estar alinhado com a cor chip da forma X, Y, Z. Eu não vou ter como fazer. Então, é melhor fazer do que ficar pensando de forma tão perfeccionista como tem que ser. Eu acho Dá que... preguiça fazer, né, professor? É complicado. Não é que dá preguiça, é que não dá tempo, gente. O tempo é muito... passa assim... Ainda mais os dias que eu tenho, por exemplo, que dá aula e tal. Porque não é só dar aula, você tem que se arrumar, tem que preparar algumas coisas e tal. Na hora que você vê, já tá na hora de estar na escola. Aí você volta, aí eu também tenho aula lá à noite, né, Tec? Eu tenho aula no técnico. Eu volto, às vezes, da aula de vocês, tipo, acaba 3h30. Aí até desligar tudo, cheguei em casa, são 4. E eu moro aqui do lado. É só eu subir, eu sou em casa. Aí na hora que eu olho, já tipo 6h50, eu já tô atrasado para estar lá à noite de novo. Então, a gente tem que tentar otimizar o tempo. E tem coisa que, para mim, isso é otimizar o tempo. Sim. E no Instagram sempre tem que estar ativo, né? Postando coisa, postando stories, sempre acompanhando também as tendências que tem, porque é muito rápido. Tudo acontece muito rápido nesse mundo virtual. Então, tem que ter um tempo ainda para estar por dentro disso, né? Para não sair dessas tendências. Para consumir conteúdos, para que você também esteja por dentro e entender. Igual, o Instagram, de forma geral, ele vem passando por várias transformações e atualizações. Sim. Então, eles mesmos estão testando várias coisas lá, né? Então, se eles mesmos ficam testando, imagina a gente. Isso também. Sim. Agora, falando um pouco sobre o visual, assim, você prefere usar mais saia ou vestido? Vestido. Eu também acho, eu me sinto mais confortável assim com vestido. Saia, eu fico meio... Não, gente, eu sempre gostei muito de vestido. Eu tenho bastante, inclusive. Então, aqui eu olhei pensando, todo dia eu botei para dobrar ali, olhando para... Tenho bastante vestido, eu amo vestidos. Gosto bastante. É tudo guardado já. Olha, parabéns. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Muito bom. Ô, professora, eu não queria falar não, mas eu sei que não vai ter... Falhou. Acho que Travou. Travou. Minha internet, como vocês bem sabem, minha internet ela é discada. Sabe? Ela é fibra, mas ela parece que é discada. Entendeu? Entendi. É o seguinte, hoje é um dia muito especial, né? Fazendo um podcast e tal. E tipo assim, né? Ó,
não queria falar nada não, mas ó, hoje também é dia 14 de outubro. É meu aniversário também, né, professora? Olha, parabéns, Tem Isaac. Dá a gente fazer um projetinho, professora? Topa fazer um projetinho? Que projeto? Aniversário do Isaac. Fazer um cupom de desconto? 17%? Vou pensar no seu caso. Vou pensar Bora, no seu professora. caso. Mas já tá rolando descontos aí. A gente sempre tem descontinhos. Eu vi do Outubro Rosa, né? Muito legal. Sim, Outubro Rosa é importante, gente. Conscientização. Não só pelo desconto, mas pela causa em si. Sim, Então, importante. muito legal, muito importante. Mês que vem, Novembro Da Azul, hora, e assim a professora. gente vai. Oi? É um projetinho da hora, hein, professora? Eu apoio. Projeto de Apoia, tá bom. Um projetinho. desconto. Bom de tech. Bom de tech. Vou pensar nisso daí. A próxima pergunta, enquanto o Isaac vai mandando aí. Couro Tá. ou tricô? Os dois, gente. Isso é o match perfeito. Não tem como. Ai, sério? Mas, agora, como estamos caminhando para o verão, e aqui com o calor de 50 mil graus, o couro não vai ser tão usável. Então, o tricô é gostoso. Inclusive, gosto bastante. Mas, assim, ó, a ideia da minha lojinha, ela surgiu, já contando para vocês, com seguintes questões. Primeiro, porque o meu contrato com a ETEC acaba esse ano. Então, ano que vem nós não estaremos juntos no primeiro semestre. Triste realidade. Não queria contar isso para vocês. Então, aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer, porque quando eu prestei o processo seletivo da ETEC, eu prestei o concurso aqui da Prefeitura de Taboão também. Daí eu passei nos dois. A ETEC chamou e a Prefeitura ainda não. E assim, vence agora, eu acho que em novembro, os 2 anos do concurso, e eles podem prorrogar. Aí, devido a toda a situação, eles estavam chamando, piriri, enfim. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Não vou ficar 6 meses sem trabalhar. Daí o meu marido, ele queria abrir uma loja, tipo, online para vender só couro. Daí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Vai ser uma loucura? Vai. Conciliar escola com loja? Vai, mas bora lá, porque se a gente pensou nisso foi em abril. Foi março, abril. Falei, então vamos aproveitar que a gente vai entrar no inverno e vai ser a melhor época para vender. Se for esperar o ano que vem, daí a gente foi, meteu as caras e fez. Daí, pesquisando, como eu falei, a parte empreendedora, você vai lá, pesquisa seus concorrentes, pesquisa, etc e tal. A gente viu que a grande maioria das lojas que vendem couro, vendem tricô também. E até em julho, a gente foi lá para o sul, a gente foi para Gramado, e lá no sul tem os grandes fabricantes de couro, e todas as lojas de lá vendem tanto couro quanto tricô também. Então a gente está indo no caminho certo. E aí os tricôs também têm tido bastante saída, o couro também, mas agora como a gente está pensando já em primavera, verão, a gente foi trazendo outras opções. E aí eu tomei frente porque a ideia também não era eu tocar a loja sozinha, era só para eu cuidar da parte digital, que desenvolveu o site e as postagens, não era para eu cuidar do Instagram, atender clientes, essas coisas. E acabou que a gente ia fazer uma sociedade, eu, meu marido e uma amiga minha. Ela ia cuidar dessa parte de vendas e atendimento, meu marido a parte de financeira e eu com a parte de TI. Eu falei, então, desde que eu faço as postagens, os sites, as coisas. E aí, minha amiga acabou desistindo no meio do caminho. Eu falei, agora, ferrou. E aí, eu falei, vou fazer. Já tô aqui, já tenho um monte de mercadorias, vamos ter que dar conta. E aí eu fui fazendo, até que eu decidi, então, depois mudar também o nome da loja, mudar a identidade visual e trazer mais para minha cara. Eu falei, e também focar no público que é o plus size, que é o que mais me representa nesse momento, porque a princípio a nossa ideia também era trazer tipo a roupa que servisse em todos os tipos de corpos, mas a gente não conseguiu porque fabricante é muito difícil. Isso é muito difícil, gente. É muito difícil. E aí eu falei, então vamos deixar focado nesse público, nesse nicho, e
Seja o que Deus quiser. E deu certo, né? Tá dando certo. Falando um pouco Muito do Instagram, legal. você prefere ser a modelo ou ter outros modelos? Eu gostaria muito de ter outros modelos, meu amor, porque esse aqui dá o trabalho lascado. Olha, agora a gente acha modelos, né? Olha só. Olha aqui, ó. Tem os modelos. Sim. Temos 5 modelos. Professora, então. Aceito modelo. Então, né, Eu sou a professora? modelo só por falta de opção, tá, gente? Opções aqui. Fala. Pode. Eu acho que o Isaac ia falar, não sei. Então, Só né, sou a professora? É o modelo por seguinte. falta de opção. Então, você sabe modelo falta de opção, professora? Ó, tudo bem que você falou assim, né? Aqui, ó, assim, ó, tá vendo, ó, essas 5 pessoas lindas, você tá vendo? Ó, Maravilhoso. Tá vendo? Então, Aceito. ó, tipo assim, né? A gente tava conversando, fazer outro projetinho. Outro projetinho. Outro projetinho, professora. Assim, Diga. Conte-me se outro você projetinho. quiser, assim, sabe? Nós cinco aqui, podemos nos disponibilizar para ser os modelos de você, professora. Olha, maravilhosos. Olha, por Arrasaram. um precinho ótimo. Arrasaram. Oportunidade Com certeza. única. Uma oportunidade única. O Isaac é um bom vendedor, hein? Isaac, Porra. que é um ótimo vendedor. Vai lançar um curso online, né? Uma Ele já é oportunidade única. empreendedor. Por apenas, Já tem empreendedorismo aí na veia. nós 5, por apenas R$20. Quase o carro do ovo agora já, né? Antes era R$10, agora já tá em 20. Quase R$20. isso. Não é 10, não é 20. É 20. Então, gente, exatamente. Isso também foi uma das coisas que eu pensei bastante, analisei em focar. Porque, como eu falei, quando a ideia era trazer o mesmo, sei lá, a mesma roupa em vários tamanhos, eu não tinha como divulgar ou não tinha modelos para tirar tamanho menor, acabou faltando representatividade, sabe? Aí eu falei, então não tem o que fazer. Aí eu decidi que, e assim, aqui em São Paulo, em Taboão, essas coisas, a gente tem inúmeras lojas. Ontem mesmo eu fui no shopping, fazia muito tempo que eu não ia lá, eu fui comprar presente das crianças, toda atrasada. Enfim, aí eu fui lá nas lojas olhar, ver como é que tava, tal, não sei o quê, em relação a estudar a concorrência, as grandes lojas. E aí eu voltei totalmente decepcionada, como sempre. Porque o que acontece? Chega lá, tipo assim, tem os tamanhos. Aí fala assim que tem a área plus size. Essa questão do plus size também vem há pouco tempo, porque também das motivações que surgiu em relação a lojas, coisas, foi pensando em mim, porque eu não achava roupa para mim, da idade de vocês, quando, sei lá, eu estava no ensino médio, não tinha, era muito difícil. E aí, sei lá, tipo, sei lá, chama roupa da moda, o que as minhas amigas na época usavam, não existia. Então, isso era muito frustrante e ainda é. E assim, eu nunca fui tão gorda assim. Eu sempre fui gorda, não tem problema nenhum em falar em relação a isso. Tem gente que se ofende, porque tá chamando de gordo, se ofende. Não, gente, é normal, mesma coisa de falar magro é gordo. Dá nada. Enfim. E aí, pensando nisso, ontem eu fui em várias lojas olhar. A parte plus size da loja sempre são uma partezinha minúscula com 2, 3 modelos que não servem. Que aí ontem eu até tinha achado, tipo, vou ver aqui um shortinho, não serviu. E aí eu falei, continua a mesma coisa de alguns anos atrás. Por mais que a gente tenha um aumento, uma conscientização em relação a isso, ainda continua um mercado muito difícil. E a gente sabe que tem muitas lojas, até, por exemplo, mesmo um tamanho G, GG, você vai ver, servem vocês que usam, sei lá, PM. Não tem um padrão, foi o que eu falei, é muito difícil em relação a isso também. E aí, pensando nisso, eu resolvi focar de vez nesse universo. Não, e uma questão, eu não uso essas marcas, porque não tem tamanho que sirva. Então, eu nunca usei, nunca consumi marca porque não serve. Sim. Entendeu?
Mas falando dessa representatividade, isso é muito bom para o seu Instagram também, né? Porque por conta de ser uma loja plus size, você sendo a modelo, eu acho que influencia muitas outras mulheres, assim. É muita Sim. variedade, isso é muito bom ver essa representatividade. Isso é verdade. E aí, foi o que eu falei. Gente, então, assim, quando a gente pensa, né, igual, foi um problema, tipo assim, o que a gente planejou não deu certo. Em vez de eu ficar me lamentando, eu falei, vou tentar solucionar esse problema da melhor forma. E aí a gente vai. E assim tá indo, gente. E isso vocês aprendam para a vida de vocês também. Porque, igual, eu acho que vocês tinham me mandado, né, um roteirinho de perguntas, tal, falando assim, como que foi essa transição de carreira, etc e tal. Eu já trabalho na parte de educação há mais de 10 anos, eu já sou professora, vai fazer 12 já, gente, tô ficando muito velha, socorro. Enfim, e eu sempre trabalhei na parte de TI mesmo, então eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade de análise de sistemas, e quando chegou nessa parte, no segundo ano, eu já trabalhava na área, eu já comecei fazendo estágio também na faculdade, então eu entrei na faculdade com 17 anos, fazendo estágio, e depois eu fui trabalhar estágio de suporte, tipo de provedor de internet, aprendi muita coisa. Aí fiquei lá um tempo, depois eu trabalhei na parte de data center, de lá também aprendi muita coisa, muito legal. Eu só não consegui ser efetivada lá na época porque eu não tinha inglês fluente. E para trabalhar com data center, você atende clientes do mundo inteiro, então tinha que ter inglês. Aí eu fui trabalhar com a parte de implantação de sistemas, que era também a parte mais gerencial. E lá nessa empresa com implantação de sistemas, era uma correria louca, porque a gente não tinha horário, foi o que eu falei para vocês. Não tinha horário, não tinha nada. E conciliar com a faculdade me prejudicou muito, porque eu não conseguia ir para a faculdade. Eu estudava de manhã e fazia estágio à tarde. Aí, quando eu mudei de emprego, eu trabalhava tipo o dia todo e ia para a faculdade à noite. Quando eu conseguia ir para a faculdade, que chegava lá era BO, o sistema não funcionava, tinha que voltar, tinha que plantar, travava o sistema, ia para o ambiente de teste, a gente fazia todos os testes possíveis e imagináveis, ia para a produção, dava problema, tinha que voltar, enfim, era uma correria louca. E aí, eu estava no segundo ano da faculdade, eu lembro que já estava na parte de programação em Java, HTML, não sei o quê, e eu não conseguia, sabe, assimilar nada. Eu falei, eu não quero mais fazer isso, que isso não é para mim, porque, e fora, que pensa só, a minha sala tinha mais de 120 alunos, tinha 3 mulheres. Tinha 3 mulheres na turma. De 100 e vários alunos, só tínhamos 3. E aí, os meninos, tipo, quando tinha algum trabalho, alguma coisa, eles não queriam fazer com a gente. A gente que se virava. Então, muitas coisas eu ainda tinha que fazer sozinha, porque eles não queriam participar, ou enfim. Aí eu acabei surtando. Falei, não quero mais fazer isso, que não é para mim. Aí eu acabei, tipo, desistindo da faculdade no segundo ano. Meu pai quase me deserda por causa disso. E, enfim, daí eu acabei também, tipo, casando, tendo filho, não sei o quê. Eu já tinha o quê? 19 anos. E beleza. Falei, vou fazer outra coisa. Enfim. E aí eu comecei a dar aula de inclusão digital aqui na prefeitura. E eu me apaixonei por educação. Aí, quando eu fui fazer entrevista, eles falaram, a gente quer que você volte a estudar, que você conclua a faculdade e tal. Eu falei, beleza, eu vou voltar, só que não na parte de programação, eu vou voltar para a parte de gestão, que era o que eu sempre trabalhei, com implantação, suporte, essas coisas, e eu me dei melhor. Aí eu fui e me formei em gestão de TI, que é o que a minha formação atual. E agora eu faço pós em desenvolvimento mobile, tá? Aí eu fiquei, tipo, um tempão dando aula, trabalhei já com inclusão digital para público misto, que é, tipo, a galera que de 15 até 80, até todos os anos possíveis, que foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Depois eu fui trabalhar em escola com crianças também, é outro público totalmente diferente, porque são percepções e níveis de aprendizagem totalmente diferentes. Enquanto as crianças já têm essa geração tecnológica, né? Elas já sabem mexer, ligar e acessar o YouTube com menos de um ano, as pessoas mais velhas têm dificuldade e têm medo. Eles acham que se, tipo, apertar o botão vai explodir. Tipo isso. Aí eu fiquei um tempão trabalhando
assim, com as crianças, e aí tive vários projetos que a gente fez, que foram super bem sucedidos, tanto, sei lá, premiações e tal. Igual eu trabalhava sempre aqui na prefeitura de Taboão, e teve uma escola que eu trabalhei que teve também a parte da OBA. Acho que vocês participam, não sei se vocês participaram. Alguns alunos até que participaram esse ano. E esse projeto eu que tocava lá na escola. E aí a gente conseguiu, a gente conseguiu transformar assim, o projeto. E eu trabalhava com as crianças do 1º ao 5º ano a parte de conteúdos da Olimpíada na informática. Então, eu ensinava, tipo, a galerinha do primeirinho, as criancinhas a desenhar os planetas, a ver os planetas, que é o foguete e tal. Do 5º ano, a trabalhar com simulado online, a gente instalava software para eles verem, sei lá, os planetas em tempo real, estação espacial, totalmente focado. E aí, o primeiro ano que a gente participou da Olimpíada, os alunos foram super premiados, a gente teve, acho que 70 medalhas na escola. E aí, no ano seguinte, foi 90 e poucos, foi tipo, passou todas as medalhas, até das escolas particulares, aí saiu na mídia, um monte de coisa. E eu gosto bastante de trabalhar com projeto. E aí, depois disso, eu fiquei um pouco desmotivada em relação à empresa, porque eu não era funcionária da prefeitura, da empresa que presta serviços, porque, tipo, eu não via um crescimento em relação ao meu trabalho, sabe? E fora que muita gente falava assim, porque tá fazendo só para se achar, porque saiu na mídia, que saiu, deu entrevista, não sei o quê. Acaba desmotivando um pouco a gente, sabe, em relação a isso, ao não merecimento do seu trabalho, do seu esforço. Não que você faça para isso. Aí, beleza. Depois disso, eu fui trabalhar no curso profissionalizante, que também foi muito legal, aprendi muito, entrou nessa parte de empreendedorismo, a tecnologia também de forma inovadora. Então, nossa, foi muito legal, muito enriquecedor. E aí eu falei assim, eu preciso mudar um pouco, porque eu já trabalhava só com a parte de informática básica, sabe? Tipo, Word, internet, rede social, essas coisas. Eu falei, não, agora vamos nos desafiar para um próximo nível. Aí eu prestei o concurso, tanto para a prefeitura quanto para a ETEC. E aí era a minha meta. Eu falei assim, em 2019 eu estava surtando, porque eu fazia a faculdade de letras, eu também sou professora de português. E aí eu trabalhava no estado, estudava, trabalhava no curso e estudando para o concurso, me preparando para poder fazer o processo seletivo. Aí passei e tal, eu, tipo, esperando ser chamada na ETEC. Até a minha casa é aqui do lado. Eu comprei a casa, falei, eu vou comprar porque eu vou só descer a rua e vou trabalhar lá. Tipo assim, metas para o ano. Aí, quando chamou, deu certo, eu falei, beleza. Só que são 2 anos, 2 anos passou assim, ó. E aí eu entrei na ETEC com todas as expectativas do mundo. Falei, fui 2 dias, gente. E aí a gente saiu. Aí veio a pandemia. Mas voltando a falar um pouco sobre a senhora na faculdade, esse negócio do machismo é muito ruim, porque a senhora falou, né, tinha 100 alunos e 3 eram as mulheres. E na hora de fazer o trabalho, vocês poderiam muito ensinar eles como eles poderiam ensinar, né, pra gente. E aí você enfrentou muitas dificuldades na faculdade, né, por conta disso. Ou não? Olha, na verdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de ficar dependendo de ninguém, não, sabe? Sim. Então, assim, eu falo, quer fazer? Beleza, não quer, eu me viro. Eu sempre fui mais assim. Então, com tudo, até mesmo em casa, tal. Eu fico, faz para mim? Não faz, eu vou lá e faço. Então, assim, é óbvio que foi ruim, porque você tá acostumado, tipo, na escola, tal, a ter o convívio com um monte de gente. Às vezes tem salas que são com uma presença feminina maior, você faz os grupinhos, enfim. Sim. E quando chega na faculdade, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? E tem, sim, às vezes a gente fala assim que não tem, pelo menos, isso foi em 2006, 2007, quando eu terminei o ensino médio em 2006. Em 2007 eu já estava na faculdade. E aí, ainda assim, rola um certo preconceito. Hoje, eu acredito que não tanto, porque as mulheres elas estão passando por essa parte, né, de empoderamento, de você faz o que você quer, a gente sabe da nossa capacidade,
tem crescido também, não só na parte da informática, mas da engenharia. A gente sabe que tem crescido, sim, o número de mulheres se formando e mulheres trazendo para essa área. E a parte também, assim, não, você não vai falar assim comigo e, né, e lasque se você para lá, tipo isso. Mas acontece, gente, acontece muito. E ainda, se a gente for parar para analisar, parar para pensar em relação a salários, a cargos, as mulheres ainda estão um pouquinho abaixo do que o merecimento, do que até mesmo os homens. Vai ver o salário lá, tipo, de um homem, tá muito lá além, sabe? E assim, eu acredito que aos pouquinhos a gente ainda vai conseguir crescer e dominar mais ainda isso. Espero de que não tenhamos mais essa diferenciação, sabe? Porque é mulher ou não. Porque se a gente for parar para pensar, quem que desenvolveu tudo foram mulheres há muitos anos atrás. Aí a gente fica se perguntando como que se deu essa reviravolta das mulheres, né, não poderem, ou sei lá, serem meio que diminuídas por ser mulher. Mas tem vários canais, assim, para vocês, meninas, para seguirem, sei lá, tipo, podcasts, perfis. Tem o Pode Programar, que é só de mulheres, que são voltados para essa área, sabe? E também tem a parte da identificação. Igual eu, particularmente, eu não me identifico com a parte do desenvolvimento do back-end. Eu gosto mais da parte de front. Eu fui aprender que eu gosto disso agora. Então, eu falo, não vou ficar me matando lá, tentando essas coisas. Então, vai uma parte de identificação mesmo. Exatamente. E a questão né, no caminho. Não entendi, desculpa. Você vai se conhecendo no caminho, né? O que você gosta mais, o que você gosta menos. Eu acho que você não pode parar de fazer uma coisa que você quer por conta dos outros. Não acreditar em você, se diminuir você, sendo que cada um ali é capacitado. O que depende é se você vai continuar ou não. Eu acredito muito nisso. Exatamente. Por isso que eu falei para vocês, quando vocês perguntaram se iria para o passado ou iria para o futuro. Não tem como você escolher isso, porque se eu voltasse para o passado, talvez eu soubesse e falasse, putz, se eu tivesse continuado e tal, eu não estaria aqui hoje. Então, se você parar também, no primeiro momento eu falei, isso não é para mim, eu não vou fazer. Surtei, falei, não quero mais saber de informática na minha vida. Aí foi quando eu queria, assim, continuar dando aula e fui para a parte da aula de português, que foi uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre fui uma excelente aluna na parte de humanas, de exatas nem tanto. Exatas eu gosto de matemática, não que eu não fosse boa aluna também física, mas eu odiava química, odeio ainda. Coisa chata, enfim. Não, também não gosto muito, sabe? As coisas, não curto muito. E aí eu falei, não, vou fazer a faculdade de português e vou dar aula disso. Fiz, mas onde eu estou agora? Até lá no meu perfil do LinkedIn, eu acho que é mais barato, que eu coloquei assim, naquela parte de eu falei, eu tentei sair da informática, mas a informática não quis sair da minha vida, e cá estamos nós de novo. Ai, legal. Deu certo, né? Isso é muito bom. E tá dando certo. E aí, assim, gente, a questão também, tipo, da loja, enfim, não que eu não queira continuar trabalhando na área, mas, assim, eu não sei se eu voltaria para o mercado de TI, tipo, como desenvolvedor, enfim, porque eu gosto muito de dar aula, não me vejo fazendo outra coisa. E pensei nessa parte, né? Eu falei, putz, vou ficar 6 meses sem fazer nada, não posso. Né? Não podemos. Uhum. E também por uma outra realização de sonho. A gente vai chegando também, ficando um pouquinho mais velho, entendendo, se conhecendo, vendo o que é legal, o que não é legal, o que você gosta, o que não gosta. Mas espero que o ano que vem, no segundo semestre, estejamos juntos novamente. Amém. Esses são os planos. E vai dar certo, né? Tem que passar de ano, né? Vocês têm dúvidas que vocês vão passar de ano, pelo amor de Deus? Claro, vai passar. Oxe, tem que passar. Mas é bom aluno. Vocês vão passar, óbvio. Eu quero ver vocês se adaptando agora com o presencial, gente. Ai, medo. Tudo adaptação na nossa vida. Ai, ai. Realmente. Uma pergunta. Como que a senhora entrou nessa parte de design, front-end? Como que foi como você iniciou nessa área? Porque até então você estava ali na informática, mas ali no suporte, né? Igual a senhora falou. Como que foi esse início? Cara, eu gosto mais do front-end, e aí que a senhora fez desde então?
Olha, então, quando eu prestei o processo seletivo para ETEC, eu prestei somente para a disciplina de fundamento da informática, que era a disciplina assim, que eu mais domino, que foi que eu sempre dei aula. E aí, quando eu cheguei e vi que eu poderia pegar outras disciplinas, o que eu tive que fazer? Estudar. Fui estudar para poder trabalhar, só que já com as aulas. Então, pensei, eu estudava para poder prepará-la para poder dar aula depois. Só que foi o que eu falei, a expectativa que eu tinha era uma e aí eu trabalhei 2 dias presencial, não fui eu que trouxe, tá, gente? Não fui eu, não tenho culpa disso. E aí a gente teve que se reinventar totalmente, que de um dia para o outro falaram assim, olha, vai ser tudo online e se vira. Tipo isso, sabe? E aí foi muito complicado, porque a gente tem várias realidades, igual tem gente que não tem internet, tem gente que não tem equipamento, tem gente que só assiste pelo celular, tem gente que não se adaptou de jeito nenhum. E aí a gente teve que ir pensando em situações, e até mesmo, sei lá, emuladores, simuladores, todas as possibilidades possíveis para que atingisse o máximo possível dos alunos. E também no processo de aprendizagem. Claro que muitas vezes eu ficava pensando, putz, não foi o que eu queria, não foi da forma que eu queria. Sim, mas é o que tem para hoje. Se for ficar pensando nisso também, Sim. enfim. E aí, essa parte que eu descobri que eu gosto mais foi com essa parte da disciplina, foi esse ano mesmo, na parte do design, e quando eu comecei a fazer a pós. Que aí eu tô fazendo, né? Termino agora esse ano. Na verdade, eu preciso até entrar lá, que eu nem sei, gente, o que tem que fazer. O semestre tá largado lá. Oh, Deus. Oremos, vai dar tudo certo. E aí, na parte da pós mesmo, de design digital, jogos digitais, e teve mais uma disciplina que tratava bastante dessa parte. E aí, eu me identifiquei com isso também com a utilização das postagens da rede social, enfim. Então, eu falei, se for para um dia, eu falo, não posso falar nunca mais eu volto para o mercado na área de TI. Mas, se for, eu prefiro essa parte de front. Eu me dou melhor. E esse ano também foi uma adaptação para a senhora indo para a ETEC, né? Porque você só foi ano passado 2 dias, então esse ano a gente voltou em agosto, né? Mais ou menos. Foi. E foi também uma adaptação, né? Foi uma adaptação, Ainda na verdade. Tá sendo. De 2 jeitos, né? Ano passado, tudo online e tendo que se adaptar a todo mundo, e esse ano voltando assim ao normal, né? Indo para a escola e tal. Sim, total. E foi uma coisa que eu mais sentia falta, porque assim, o ano passado, como foi uma coisa muito nova para todo mundo, alguns alunos, eles, tipo assim, não gostam de interagir, tipo, parecia a sensação que a gente tinha quanto professor era que tava falando sozinho, sabe? Então, esse ano parece que já tá, né, a galera mais acostumada, vocês que já ingressaram na escola com esse formato, já tem na mente, então eu vou participar, vou ligar a câmera. Gente, tinha aula que a gente falava, ninguém respondia, nem no chat. Nossa. Nem no chat. E aí, voltando para o presencial, a gente percebe, tipo assim, a gente nunca nem assistiu a aula, ligava lá e sabe? Então, é muito complicado. Você fala, poxa vida, então realmente eu estava falando sozinha. Eu sou uma pessoa que eu não consigo interagir muito pelo chat, assim, online eu não consigo interagir. Quando tá no presencial, aí eu presto mais atenção, mas eu ainda sinto um pouco de vergonha, sabe? De falar, na verdade. Aparecer, assim, de falar. Faz parte, gente. É tudo uma questão de adaptação. Mas, assim, numa sala com 40 alunos, ninguém fala nada, é difícil. Professora, online é muito difícil falar alguma coisa. Eu falo só o básico no chat. Mas no presencial. Segura o Isaac. Segura o Isaac. É outra história. Segura o Isaac. Então, é isso, gente. Assim, a área da tecnologia de TI, de desenvolvimento, é muito bacana. Vocês fizeram uma escolha assertiva. Eu sei que alguns dos pais pedem, enfim, não sei aí da realidade de cada um. Mas pensem que daqui a alguns anos a gente, pelo menos lá nos Estados Unidos, já tem uma pesquisa falando que falta, daqui a, sei lá, 5 anos não tem mais profissional, porque é uma coisa que não vai parar.
igual, pensa só, nesses dois anos, se não fosse tecnologia, se não fossem os profissionais de tecnologia, a gente não ia conseguir estar aqui. Sim. Se não fosse o Teams, por mais que eles... O Teams, assim, ó, ele tem, a gente fala, brinca tal, mas, assim, é uma das plataformas melhores em relação à quantidade de ferramentas que eles têm. Sim. É que o que acontece? Ele não foi desenvolvido para ser uma base de educação, para todo mundo, todas as centenas de escolas da ETEC e as FATECs estarem utilizando ao mesmo tempo. Ele não foi preparado para isso, não foi programado para isso. Então, eles foram, tipo assim, mexendo, usando. Então, igual a gente, né? Igual a gente teve que adaptar ao normal, né? E professor, exatamente. Então, é uma área que vocês, com certeza, vão já sair do ensino médio com uma profissão, e cabe a vocês verem se realmente é isso que vocês querem seguir e seguir naquilo que vocês se identificam, porque eu acho que a tecnologia em si é uma das poucas áreas que você tem um leque, uma vertente de possibilidades para vocês trabalharem, desenvolverem e fazer aquilo com amor. É uma área que ganha bastante dinheiro? Sim. Se vocês escolherem desenvolver e tal, ganha, remunera-se muito bem, só que você tem que ser muito bom para isso também, porque é o mercado. E outra, uma outra coisa, uma outra dica que eu dou para vocês é: tentem o máximo o inglês. Tentem o inglês, pelo menos o técnico, para vocês entenderem ali, porque é tudo no inglês, se vocês realmente forem seguir para essa área. É importante sim, porque tem muita empresa que está vindo buscar mão de obra brasileira, porque não tem outros países. E aqui a gente tem bastantes cursos que estão formando, principalmente as ETECs. E assim, gente, façam o que vocês gostam, o que faz sentido para vocês também. E tenho certeza que vocês vão terminar aqui o terceiro ano, assim, se continuar desse jeito, tá? Só não pode deixar desandar no meio do caminho. Que serão ótimos terceiros anos e ótimos profissionais também. Amém. Obrigada, prof, pelas dicas. Sim. Agora... É claro que eu vou, professor, é claro que eu vou seguir a carreira de TI, que no futuro, praticamente todas as profissões vão sumir. As únicas que é certeza que fica é a medicina e a TI mesmo. Então, né? E hoje até na medicina tem feito... Medicina, sim. Gente, olha, se for pensar assim na parte tipo de robótica, de medicina, da evolução até da medicina mesmo, já tem robô operando, já não tem. A gente fala assim, em qualquer área que você pensar em trabalhar, você vai lidar com a tecnologia. Quando eu estava lá no curso profissionalizante, eu tinha vários alunos que entraram no curso para poder aprender a mexer no computador por causa do serviço. Tipo assim, eram assessoristas, né? O pessoal lá da portaria, que foi informatizando, eles precisavam aprender a mexer no sistema, aprender a acessar lá, mandar um e-mail, porque é a base, gente. E tem gente que foi sempre uma profissão, as profissões elas vão se transformando. Daqui a um tempo, como a tecnologia também vai evoluindo, a gente já percebe que tem mercado que não tem caixa, que já tem lá o totem. Você vai, sei lá, no McDonald's da vida. Não faz mais o pedido no caixa, você faz direto no totem e retira. Então, os empregos, eles vão se transformando de acordo com a tecnologia também. Então, isso realmente foi o que o Zac falou. É uma profissão que não vai acabar e tem a tendência de cada vez mais crescer. Então, vejam o que faz sentido para vocês. Não fiquem, assim, desesperados. É uma coisa que também aqui no Brasil tem essa questão. Tipo assim, a gente termina... Não, no caso de vocês já estão se formando com uma profissão, o ensino técnico. Mas no meu caso, que eu formei o ensino médio, você ficava assim, pô, o que eu vou fazer? Aí pensava, estudava. Eu já quis fazer, eu queria fazer direito. Mas o que eu sempre quis fazer era gastronomia, eu ainda quero fazer. Eu fiz cursos de gastronomia, mas a faculdade não consegui fazer ainda, porque na época era muito caro. E não tinha, tipo, a bolsa, não tinha nada, sabe? E aí eu falei, não, é muito caro, não dá para pagar. Porque com 17 anos você vai ter dinheiro para pagar R$2.000 de mensalidade.
Isso é uma mentalidade. Tá louco. Não tem como, gente. Aqui no Brasil é muito difícil essa escolha também do que você quer ser quando crescer. Muito cedo. Então, o bom é que vocês façam também o curso técnico já integrado, que vocês já sabem como é que é a área, vocês já vão ter uma noção, vocês já vão poder, por exemplo, partir para uma faculdade. Ah, professora, eu não quero fazer faculdade agora. Vai fazer um estágio, vai trabalhar na área um pouco, depois vocês fazem. Façam um curso mais rápido também. Igual, quando eu comecei a fazer análise de sistemas, eram 5 anos. Eu ficava desesperada, eu falava, meu Deus, eu chorava, eu falava, eu não sei fazer nada. Eu tirei a primeira nota vermelha na vida, eu chorava, desesperada, eu falava, meu Deus, que é isso? Então, agora vocês já têm uma noção e sai um ponto, um degrau à frente, sabe? Se eu tivesse feito, sei lá, eu fiz curso sem, enquanto eu estudava, mas não junto, sabe? Não era um ensino integrado. Mas é um diferencial surreal para vocês. Vocês falam, professor, que a gente tem um monte de lição, que a gente tem um monte de trabalho, que a gente está acertando. Mas, por um outro lado, lá na frente, isso vai ser muito melhor para vocês. Vocês vão ter uma bagagem que outras pessoas não tiveram essa mesma oportunidade. Eu venho do Então, agarrem essa oportunidade. Fazer TI e depois fazer medicina. Trabalhar nos dois. Olha só. Aí você não quer ter vida, né, Isaac? Aí eu quero, ó. Não quer ter vida para mais nada. Nada, oxi. Não, mas não quer ter vida para mais nada, mas ó o dinheiro na conta, ó. Mas aí você vai usufruir do dinheiro como, se você não tem vida? Quando eu tiver mais velho. Que aí eu não vou precisar trabalhar. E se você não chegar lá? Eita, verdade, né? Vendo? É sério, gente. O tempo vai passando. Se você fica... você só trabalha para juntar dinheiro para um dia, quem sabe, usufruir do dinheiro. Isso. Professora, quando eu botar o presencial tudo, você vai ver que eu sou muito... Você é muito... É muito... Vai ser surpresa que o Isaac é muito. Nunca saberemos o que ele é. Professora. Eita, porra. Então, na melhor parte. Desculpa. Professora, quando botar o presencial 100%, você vai ver, eu sou muito besta. Muito palhaço. Que eu penso assim, meu pai fala para mim ser mais sério, que eu brinco em hora de coisa séria, sabe? Eu penso assim, para que eu vou levar a vida a sério se um dia ela acaba? Mesma coisa, por que você vai ficar juntando dinheiro para só? Você tem que juntar, sim, mas usufruir agora também. Então não adianta nada você só trabalhar e não ter um momento de descanso, um momento de aproveitar, de gastar o dinheiro. Tem que sempre ter uma reserva dentro da conta, né? Tem que ter. Gastar só Tem que ter. Porque, eu tava até falando isso ontem que eu vim embora. Hoje é quinta, não. Hoje é quinta. Terça. Eu tava até falando isso com o meu filho, que ele tava falando, porque o governo, não sei o que. Eu falei assim, gente, não importa qual é o governo, não importa. Aqui é tudo ciclo. A gente tem um ciclo muito bom, independente. A gente tem um ciclo muito bom, então a gente tem que juntar dinheiro, sim, para quando chegar um ciclo, uma parte ruim, igual foi pandemia, etc e tal, você não ficar desesperado, não ter que ficar dependendo da boa vontade, sabe? Do que era obrigação que o governo fizesse. Sei lá, é obrigação que o governo mantenha a saúde, educação, trabalho, o mínimo, o básico, é a obrigação do governo. Ele faz isso? Não, independente se é A, B, C ou D, tá? Não é. Então, a gente tem que se preparar sempre. É sempre um ciclo. Se vocês forem percebendo, é sempre um ciclo. Então, uma alta muito grande, aí acontece um problema, caos. Então, se a gente não se prepara para esses momentos de caos também, não tem uma reserva, não tem nada, você vai sofrer e ficar dependendo da boa vontade, que seria uma obrigação, deles manterem, sabe? Então, sempre pensem nisso. Aí ele falou, é mesmo, né? Faz sentido. Eu falei, faz sentido. Tá porque, certo. Pensa. Foi o que eu falei também, saber fazer das coisas que não são tão boas uma oportunidade. Se eu ficasse aqui pensando, putz, eu vou esperar chegar janeiro para acabar o meu contrato, a prefeitura vai me chamar, E se a prefeitura não chama, até lá, eu vou ficar fazendo o que da vida? Tem que ter um plano B, né? Acho que você tem que se adaptar a tudo o que acontece.
Você não pode E ficar se meu Deus, preparar, depender de outra pessoa. também. Exatamente. Tem que fazer. Tem que ir Tem se gente que fala, adaptando. "Ai, você fica pensando nas coisas erradas. Mas, gente, quem esperava que ia ter o que aconteceu ano passado? Eu nem gosto de falar palavras que não devem ser nomeadas. Pandemia, quarentena, não aguento mais. Não. Uma questão também que tem pessoas até hoje que estão esperando a pandemia acabar para abrir um negócio, para começar um curso, para começar a trabalhar. E não, né? Exatamente. Agora, tem que, igual a senhora falou, tem que ver agora. É aproveitar, fazer do limão uma limonada. A quarentena, o que eu posso fazer na quarentena? Estudar, pegar um curso online, gratuito. Nossa, né? vários cursos online. Vários Essa cursos quarentena online. chegou e lascou com todo mundo. Quem tem essa Com quem não oportunidade? estava preparado ou com quem não soube se reinventar nessa Sim. questão. Sim. Exatamente. Quem não soube se virar, se lascou. Exatamente, tipo isso. Frase que não soube aproveitar suas coisas. É isso. Filósofo. Sim. Mais alguma pergunta aí, meus amores? Acho que acabou, né? Isso. Eu acho que Era foi. isso? Foi? Então Acho foi. que foi. Foi. Será? Não sei, vejam aí. Me Sim, digam. gente. É porque a senhora Acho que deu já falou de tudo. Ah, tem uma questão. Lembrei. Vamos lá, depois a gente corta essa parte, não tem problema algum. Outra pergunta, professora, que a gente queria falar para conversar um pouco com a senhora é sobre essa questão da sua loja atender a tamanhos maiores, que a gente já conversou um pouco, mas se aprofundando. Dessa questão da dificuldade de procurar um número maior e tudo mais. Contar um pouco, sabe, do seu propósito, da sua marca e tudo mais. Então, o propósito foi inspirado no que eu sempre passei, no que eu sempre sofri. Porque, como eu falei, quando eu, sei lá, tinha meus 14, 15 anos, assim, gente, ó, tudo é uma questão de pressão também, sabe? Igual, eu sempre fui gordinha, sempre, desde sempre. E quando eu tinha, eu acho que 10 para 11 anos, eu comecei a ter um problema de saúde em relação à obesidade mesmo. Então, eu tinha um problema de colesterol alto, triglicérides alto, etc e tal. E todo mundo ficava assim, nossa, por que você é tão bonita? Por que não emagrece? Por que não sei o que, etc e tal. E aí, eu tinha que ficar procurando roupas em lugares que não eram as mesmas roupas das minhas amiguinhas, das minhas colegas da minha adolescência, não era. E aí, eu comecei a fazer um tratamento quando eu decidi que aquilo estava me fazendo mal, quando eu decidi, não era quando alguém falou, você tem que fazer, você vai... Não, quando eu decidi que eu queria cuidar da minha saúde, e não era assim, que, meus pais não faziam, não, meus pais sempre cuidaram, pagavam academia, eu fazia academia, natação, capoeira, Nossa. E tudo, estudava, fazia tudo isso. Aí, com 15 para 16 anos, eu consegui fazer um tratamento, melhorar a minha saúde em relação a isso, e emagreci bastante. Eu consegui emagrecer e manter, porque o problema não é emagrecer e ser, tipo, assim, encaixar no padrão. Era em relação à minha saúde. E quando eu passei, tipo, para ter, sei lá, de 15, eu fiquei 1 ano, quase 2 anos nesse tratamento para poder emagrecer tudo que eu precisava. Eu acho que eu emagreci 35, 40 quilos, mais ou menos. E beleza, aí comecei a manter tal. Eu me sentia normal, até porque na época não tinha essa questão, né, de roupa e tal. E aí, com 19, eu engravidei e engordei tudo de novo, porque na minha gravidez eu tive um outro problema de saúde que engordei muito, 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 muito. E depois fica nessa questão, né? Uma questão de... No ano passado, na pandemia, também engordei muito, porque a gente parou com tudo, todas as atividades físicas e ficar sentado o dia inteiro. Tive 2 problemas. Engordei bastante e a hernia de disco, que me gerou ficar trabalhando sentada na pandemia. Enfim. E aí, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, que começou a ter mais ou menos aqui uma roupa assim, uma roupa tal.
E aí, o meu propósito, quando eu cheguei, sei lá, nos meus 18, 20 anos, que eu comecei a me achar bonita, me falar, putz, realmente, olha, eu me visto bem. E aí que as pessoas começaram a falar assim, nossa, você se veste tão bem, onde que você acha essas roupas e não sei o quê. Só que o que acontece? Lá, ó, isso, depois, tipo, com os meus 30 anos, começou a ter... Não, com 30 não, com menos. Tinha uma seguidora, uma influencer, agora ela é uma influencer, que ela tinha um blog, na época dos blogs ainda, que falava sobre moda plus size, que é a Ju Romano. E eu comecei a seguir, ver blog, etc e tal, e ela indicava algumas lojas. E hoje ela também, quando ela começou, hoje ela tá muito mais gorda do que ela começou, e hoje a gente tem roupas que vestem até o tamanho 60 e tal. Então, eu acho que o propósito é esse, é trazer uma roupa que sirva, que não faça a pessoa se sentir constrangida de chegar numa loja e ver lá uma roupa tamanho G que não serve. Ou então, ó, não achar uma roupa que se identifique. Porque, igual, eu sempre gostei de roupa rosa, de oncinha, não sei o quê. Não achava, gente. E em lojas, tem tamanho grande. Na época que eu tinha, sei lá, meus 14, 15, até os 18 anos, eu só achava roupas tamanhos maiores em moda evangélica, que não representava aquilo, sabe? Eu sou do GG só. E é um GG minúsculo que não serve. Esses dias, o meu filho, vai fazer 12 anos, ele já está usando tamanho P de adulto, porque não tem uma padronização aqui no Brasil. Se você vai ver em relação à roupa, tamanho americano, nossa, lá um tamanho, acho que é 14, é enorme. Lá eles têm uma padronização, e aqui no Brasil não. E a moda tem também essa questão assim de, você tem que ser o padrão. Sempre mostra uma mulher magra, alta, branca, loira, sabe? A vida toda é assim. E aí eu acho que o propósito é esse, é você pensar em trazer uma moda que sirva, que não faça essa questão de sair frustrada que não ache, e um preço acessível, porque aí começou sim ter a moda plus size. Só que aí você vai comprar, é tipo 3 vezes o valor de uma roupa 200 normal. reais, por aí, né? 200 reais para cima ainda, 300, 400. Mas assim, aí eu achava um absurdo, eu falava, gente, isso é um absurdo, por quê? Só que quando quando eu vou procurar fornecedores e lojas, realmente, passou do 44, é o dobro do preço para comprar para revender. Já é o dobro do preço, só o fato, passou do 44, falou que é plus size, já é o dobro do preço da revenda. Nossa. Então, por isso até eu acho que tem muitas lojas que não vendem, porque não lucra, não tem lucro. Sim. O lucro é mínimo. É muito E essa pouquinho. questão de ser bonita assim é muito a opinião de cada um, porque você não é bonita porque você é magra ou porque você é gorda. Você tem que se sentir bem independente do seu biotipo. Eu acho que assim, para você estar bonita é um estado de espírito. Para os outros você pode estar bonita, mas se você não está se sentindo bem, você não vai estar bonita. Exatamente. Você tem que ficar bem para você. Você gosta de usar essa roupa, você vai usar para você, não para agradar os outros, porque você tem que ficar bonita para você, né? Exatamente. Verdade. E aí eu só Mas, fui professora, começar. Oi. Eu cortei o cabelo, ó. Até fica mais bonito. Ficou. Até porque, gente, é isso mesmo. A questão de beleza é uma coisa muito subjetiva. O que é bonito para mim não é bonito para vocês e vice-versa. Igual a gente estava falando, igual eu falei, né, que eu tinha ido para Minas e lá a minha prima, ela é bem magrinha, eu acho que nem o tamanho 34 tá servindo nela. E ela teve bebê há pouco tempo, então ela tá mais magra ainda. Ela, gente, porque mais calça 34 não serve? Aí eu falei, tá vendo? Tudo aqui é tudo assim, o que é o extremo foge. Porque aqui só vai porque é tipo padrão. Né? Exatamente. É muito complexo. E você falou muito bem, porque a gente tem que se sentir bem. E quando eu entendi isso, que eu comecei realmente a falar assim, não, eu sou bonita assim. E até hoje tem gente que fala, por que você não emagrece? Você é tão bonita. Gente, eu me sinto feliz assim. Se não tá bom para você, problema seu. Se você não tá se sentindo bem assim,
cuida do seu corpo, deixa o meu em paz. O importante de tudo é ter saúde, né, também, professora, né? Sim, exatamente. Igual esse ano... O importante é ter a saúde, é ter... Né? Exatamente. Igual esse ano, no finalzinho do ano passado, eu fui fazer, tipo, um check-up geral, porque eu cheguei aos 30, né, gente? Oh, meu Deus. Aí você tem que fazer também, que aí chega nos 30, os negócios começam a desandar um pouquinho. Daí eu fui ver por que eu tinha engordado tanto ano passado. Eu falei, gente, mas não é possível que seja só por falta disso, porque assim, eu não estava comendo compulsivamente, etc e tal. Tem algum problema. Daí eu fui ver, eu descobri que eu estava com hipotireoidismo, que desacelera mais ainda o metabolismo. Estou fazendo o tratamento. Esse ano eu já emagreci 17 quilos. Engordei acho que 20, 24. Ainda tem coisa para emagrecer. Mas não em relação ao visual, à parte visual, mas devido à saúde. Porque, igual, tipo, eu não estava me incomodando, estava feliz e contente indo para praia, usando biquíni. Eu casei esse ano com o maior tamanho de roupa que eu usei, com o maior peso que eu já tive. Casei, estava linda, belíssima e plena. Então, é uma questão realmente de padrão e de julgamento e aceitar e ouvir o que as pessoas falam, sabe? Exatamente, as pessoas julgam muito, né? Mesmo sem saber. Se você tá gorda demais, meu Deus, se você tá magra demais, muita coisa. Mas é uma questão mais de saúde, né? Vocês vão ter que aprender a lidar com isso também em tudo na vida. Por exemplo, ó, igual. Eu tive meu primeiro casamento, tive meu filho, e aí eu falava que nunca mais ia casar. Eu mesma não quero mais casar, não quero saber, enfim. Aí depois de 5 anos que eu fiquei solteira, que eu fui estudar, fui trabalhar, fazer não sei o quê. Aí eu comecei a namorar depois de 5 anos. Por que não vai casar? Aí a gente casou. Você não vai ter outro filho? Eu falei, não. Mas por quê? Tem que ter um filho. Eu falei, mas não tenho, eu já tenho um. Já tá bom demais. Nossa, mas é um absurdo. Aí sempre são as cobranças para tudo na sua vida. Formou, quando, tipo assim, terminou a escola, vai fazer faculdade? Não quero fazer faculdade. Mas por quê? Tudo é uma cobrança excessiva na vida das pessoas. E aí, se a gente não se policia em relação a isso, você vai fazendo e vivendo a vida que as pessoas querem que você vive, não a vida que você quer viver. Sabe? E isso serve para tudo. Não só para em relação a corpo, a tudo, a emprego, a relacionamento, tudo. Então, é uma pressão de todo mundo, sabe? Fica. Aí, se você casa, aí tem filho. Aí tem 2. Aí nossa, mas por que 3 filhos? Tudo. Então, o tempo todo a gente é julgado e tem essa pressão. E você tem que fazer o que você se sente bem, né? Porque se você for fazer o que os outros querem, no final você não vai estar vivendo a sua vida, você vai estar vivendo a vida que os outros planejaram para você, mas não é isso. Você vai acabar, a sua vida vai acabar e você vai ficar com uma culpa, assim, de não ter vivido ela. Um sentimento de, putz, minha vida passou e eu não fiz o que eu queria. Então, eu acho que acabou juntando um pouco de tudo isso, sabe? Eu parei de ficar pensando e atendendo à vontade das pessoas, fazendo tudo para agradar as pessoas. E isso faz o quê? Uns 5 anos. Que aí todo mundo fala assim, nossa, porque você mudou demais. Ai, porque você mudou. E isso foi quando eu comecei também a dar aula de desenvolvimento pessoal e profissional. Porque aí eu tive essa matéria na faculdade, até por isso que eu pude trabalhar com essa disciplina, só que é muita coisa que você vai começar a estudar e falar, putz, realmente, né? Aí eu comecei a pensar assim, ó, foi a pensar a parte tanto financeira, nunca ninguém falou assim, nossa, você precisa ter uma reserva de emergência, você precisa ter isso, nunca ninguém falou, eu fui aprender sozinha, que aí eu tive que morar sozinha com o Rafa. Eu fui porque eu quis morar sozinha com o Rafa, eu tinha que tomar conta. Tipo, eu tinha um filho para criar e todo meu salário tinha que ser exatamente milimetricamente calculado ali para poder fazer alguma coisa. Depois, parar de ficar pensando e fazendo as coisas que as pessoas querem que eu faça, me sentir bem comigo mesmo, me achar bonita, vestir o que eu gosto e procurar, tipo, usar biquíni na praia, e se tá olhando problema seu, sabe? Não gostou, não olha, tipo isso. E aí que eu comecei... Ui, caiu aqui. Que eu comecei a seguir e pensar assim, se as coisas tiverem que ser boas para mim, vai dar certo, não ficar reclamando e correr atrás do que eu quero. Ponto. Gente, depois disso, a minha vida se transformou assim, ó, tipo,
de um bolo de neve para uma coisa ótima. Hoje, o que eu falei, talvez se eu não tivesse passado por um monte de situações e eu não estaria da forma que eu estou hoje, se eu não tivesse passado por diversas questões, sei lá, de preconceito, eu não poderia falar hoje para vocês, meninas, não desistirem, e que hoje vai ser diferente, ou falar para os meninos, olha, todo mundo é capaz de não tem essa de porque a mulher é homem. Então, tudo isso acaba sendo a nossa história de vida, de superação e de inspiração também para algumas pessoas. Porque eu lembro que às vezes a gente fala assim, pois não vou fazer isso, né? Ai, tô desanimada, não sei o que. Aí vem alguém e fala assim, nossa, porque eu vi você vestida assim, eu fazendo tal coisa. Nossa, eu quero fazer também. Você fala, nossa, tem gente que se inspira no que a gente tá fazendo. E eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Isso é legal. E é o que motiva também a gente continuar. Não é fácil você dar conta de fazer um monte de coisa? Não é fácil. Tem dia que eu me sinto super frustrada. Que eu falo, pois estou deixando de fazer isso, estou deixando de fazer aquilo. Mas aí a gente tem que aprender a organizar o tempo. E dar um pouquinho de devida conta a tudo. E principalmente até para mim mesma. Igual esse ano, não tem sido um ano fácil, gente. Porque igual, eu fiquei doente já 2 vezes. Eu tirei 2 licenças esse ano. Me senti super frustrada em relação a isso. Tem a questão da hernia de disco, que eu falei, eu sempre fui independente, gosto de fazer acontecer não sei o quê. Eu não posso. Eu não posso limpar a minha casa porque eu fico com dor. Eu não posso pegar um peso porque eu fico com dor. Eu não posso abaixar e pegar um negócio que trava as costas. Eu me sinto uma pessoa extremamente frustrada, que eu não consigo fazer as coisas básicas, sabe? Aí eu falo, caramba. Aí eu fico pensando, não vou ficar pensando nisso, vou fazer o que dá. Que eu falo, é um sinal que eu tenho que dar uma desacelerada um pouco. Enfim, mas é tudo questão de você aprender a se conhecer e não também ficar se deixando levar pela pressão do que as pessoas falam e ver o que você gostaria. E silenciar ali o que tá te fazendo mal. É isso. Eu acho que é tampar o ouvido e seguir sua vida, né? Tampar o ouvido, fala. Mas é difícil. É difícil, Alice. É difícil. Sim. É muito difícil isso. E a partir do momento que a gente se sente bem fazendo isso, pronto, você conseguiu a sua paz e seguir. É isso. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. Eu adorei esse nosso primeiro podcast. Eu sei que foi uma conversa super leve, super boa, assim. E é isso. E nós 3 aqui estamos combinando de rosa, né? Tá eu, a senhora. Né? Olha só! Nem dá pra ver, eu acho que é rosa. É que não tá pegando, mas... É que eu já... Assim, é tudo rosa, né? Já é pá rosa. Eu sou uma pessoa rosa, tá falando. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter separado esse tempo, dessa correria toda para, né, ajudar a gente. Obrigada a primeira pessoa no nosso podcast. Olha só! Façam mais vezes. Arrasaram aí no podcast. Obrigada a vocês. Falei para a Alice que eu me senti honrada pelo convite. Fiquei muito feliz. Espero ter contribuído aí para o dia de vocês, que o bate-papo tenha sido bacana. Precisando, sabem que podem contar comigo. E é isso, gente. A gente vai se falando. Foi maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada, prof, por quebrar tabus. Quebrou vários tabus, né? Só nessa conversa aqui, falamos sobre 500 coisas. E é super necessário, né? Na sociedade que a gente vive, plenos século XXI, 2021, tem que falar dessas coisas ainda. Mas acredito que vai ser algo que a gente vai trabalhando com o tempo, vai esperando com o tempo também, né? Obrigada. Obrigada a vocês, meus amores. Bora lá, que a gente se empolgou. Bom almoço, bons estudos. Beijo. Sigam a professora nas redes sociais, Nath Plus. Verdade, né? Redes sociais. E os projetinhos, vamos lá? A gente também tem uns projetinhos. A gente vai conversar, vamos negociar projetinhos, tá, Isaac? Professor, vamos começar no projetinho. Se a gente conseguir o código de desconto, aplica lá, vai lá no site da professora. Pode deixar. O código de desconto para a estreia do podcast. Mas é o seguinte. Do podcast, como que vai chamar o podcast de vocês? O código de desconto só vai ser liberado no final do podcast. Tem que assistir até o final. Tem que assistir ele tudo. Vai ser Não pode pular.
Ai, ai. Bom de Então teste tá, meus 5, amores. Isaac Beijo. 17. É isso. Bom finzinho Obrigada. de semana de recesso para Pra você vocês. também. E até segunda. Tá, Até. Tchau. Beijo. Obrigada. Beijo. Imagina. Tchau, tchau. Vai. Obrigada você que assistiu até aqui. Deem tchau. Tchau. Siga lá a gente nas Adeus, redes minha irmã. sociais, Bondtech, _ Até na oficial. próxima. Siga a gente, tá? Nas redes Tá sociais. aparecendo aqui na tela. Aparece aí na tela. Aê! E é Em isso. algum Obrigada. canto aqui. Sim. Tchau.